Paramahansa Yogananda, Autobiografia de Yogi, capítulo 35, parte 3. O Arya Institution empenhou-se na publicação de muitos comentários do Guru sobre as Sagradas Escrituras, assim como Jesus e outros grandes profetas. O Lahiri Mahasaya não escreveu livros, mas suas profundas interpretações foram registradas e organizadas por vários discípulos. Alguns desses copistas voluntários transcreviam mais corretamente do que outros as profundas percepções do Guru, mas de forma geral, todos os esforços foram bem-sucedidos. Graças a esse entusiasmo, o mundo conta com comentários excepcionais de Lahiri Mahasaya sobre 26 escrituras antigas. Sri Ananda Mohan Lahiri, um dos netos do mestre, escreveu um interessante opúsculo sobre o Kriya. O texto de Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata, o grande épico que possui diversos pontos controversos, vias kutas. Se esses pontos controversos não forem questionados, o que encontraremos serão apenas histórias míticas específicas que podem facilmente ser mal interpretadas. Deixem esses pontos controversos sem esclarecimento e teremos perdido uma ciência que, após milhares de anos de experimentação, o Oriente vem tentando preservar com paciência sobre-humana. Os comentários de Lahiri Mahasaya trouxeram à luz, livre das alegorias, a própria ciência da religião oculta de maneira tão hábil em meio às intrincadas palavras e imagens das Sagradas Escrituras. Por intermédio do Mestre, as fórmulas de adoração védica deixaram de ser apenas um conjunto de palavras ininteligíveis, sem qualquer sentido, que mostraram seu significado científico. Sabemos que o homem é habitualmente impotente diante da insurgência avassaladora e nefasta das paixões. No entanto, estas se tornam inofensivas quando ao desenvolver, por meio do Kriya, a consciência de uma felicidade mais sublime e duradoura. O homem não encontra mais motivos para entregar-se a elas. A renúncia, a negação das paixões inferiores, sincroniza-se com a aceitação, a comprovação da felicidade. Sem esse direcionamento, as centenas de proibições contidas nas regras de conduta moral são inúteis para nós. A forte inclinação que sentimos pelas atividades mundanas anula nossa reverência espiritual. Somos incapazes de compreender a grande vida subjacente a todos os nomes e formas, porque a ciência nos diz como lidar com as forças da natureza. Essa familiaridade com a natureza provocou um desprezo pelos seus segredos mais profundos, transformando nossa relação com ela em um assunto de ordem prática. Interferimos na natureza para descobrir como podemos usá-la para servir a nossos propósitos e utilizamos suas energias, cuja fonte permanece desconhecida. Sob o ponto de vista científico, nossa relação com a natureza é idêntica à que existe entre um homem e o seu servo, ou, num sentido filosófico, a de um prisioneiro no banco dos réus. Nós a examinamos cuidadosamente, desafiamos e avaliamos com precisão as evidências que ela oferece com base nos critérios humanos, incapazes de medir seus valores ocultos. Por outro lado, quando o Self se encontra em comunhão com uma energia mais sublime, a natureza obedece à vontade do homem automaticamente, sem nenhum estresse ou esforço. Incapaz de entender como isso acontece, o materialista considera esse domínio sobre a natureza algo miraculoso. A vida de Lahiri Mahasaya serviu de exemplo para mudar a noção equivocada de que a yoga é uma prática misteriosa. Apesar do caráter objetivo da ciência, por meio da Kriya, qualquer pessoa compreende sua relação com a natureza e sente reverência espiritual por todos os fenômenos, sejam eles místicos ou corriqueiros. O que considerávamos sobrenatural há 1000 anos atrás, hoje deixou de sê-lo, e o que hoje é misterioso, daqui a 100 anos, talvez se torne algo perfeitamente compreensível. É o oceano da energia infinita que se encontra por trás de todas as manifestações. A lei da Kriya Yoga é a eterna e tão verdadeira quanto a matemática. Como as regras da adição e subtração, a lei da Kriya jamais será destruída.
Queimem e reduzam a cinza os livros de matemática. Os homens de mente lógica sempre redescobrirão suas verdades. Destruam todos os livros sagrados sobre yoga. Suas leis fundamentais ressurgirão sempre que aparecer um verdadeiro yogi, dotado de pura devoção e, consequentemente, de puro conhecimento. Assim como Babaji é um dos maiores avatares, um Mahavatar e Sri Yogeshwar em Jananavatar, ou encarnação da sabedoria, Lahiri Mahasaya também pode com justiça ser chamado de Yogavatar, ou encarnação da Yoga. Pelos padrões qualitativos e quantitativos de bondade, ele levou o patamar espiritual da sociedade, com seu poder de alçar seus discípulos mais próximos à estatura de Cristo e sua ampla capacidade de disseminar a verdade entre as massas. Lahiri Mahasaya pode ser considerado um dos salvadores da humanidade. Como profeta singular, ele deu ênfase à prática da yoga, da Kriya Yoga, um método definido que pela primeira vez abriu para todos os homens as portas da libertação yogi, sem mencionar os milagres da sua própria vida. Yogavatar atingiu o ápice de todos os prodígios ao transformar as antigas complexidades da yoga em algo simples e efetivo, ao alcance do grande público. A respeito dos milagres, Lahiri Mahasaya sempre dizia: o processo sutil de leis desconhecidas das pessoas em gerais não deve ser discutido em público, nem divulgado sem o devido discernimento. Se nas páginas deste livro pareço não ter dado atenção a essas prudentes palavras, é porque ele próprio me encorajou internamente a fazer isso. Além do mais, ao registrar as vidas de Babaji, Lahiri Mahasaya e Sri Yogeshwar, achei aconselhável omitir muitas histórias miraculosas verdadeiras que dificilmente poderiam ter sido incluídas sem que eu o escrevesse. Também um volume explicativo da mais abstrusa filosofia. Nova esperança para novos homens. A união divina, proclamou o Yogavatar. É possível, pelo esforço pessoal e independente de crenças teológicas ou da vontade arbitrária de um ditador cósmico, por meio da chave da Kriya, pessoas incapazes de acreditar na divindade do homem reconhecerão, por fim, a plenitude da sua própria divindade. E a gente termina aqui o capítulo 35, com uma vontade enorme, de ser iniciado na Kriya Yoga. Então, que você possa encontrar o seu caminho, assim como muitos encontraram.